Tremenda, hein? Papai tem revelação na sua palavra. Palavra Shuriande Cantaramanai. Amém, queridos? Diz bem assim, ó. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Olha que coisa linda. Servia a Deus, uma crente, irmãos, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo fazia, ou dizia, né? Dizia, né? Pode mais. E depois, olha aí, que foi batizada. Olha que coisa linda, irmãos. A obra é tremenda. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Paulo e Silas estavam nessa viagem aí. E aconteceu que, indo nós à oração, olha aí, agora outra mulher aqui, ó, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, meu Deus, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, lhe ordeno, lhe mando. Ela está falando já, que saias dela. E na mesma hora saiu. Amém, queridos? Podeis se assentar. Oricalamacheia Ramandaracandarai. Meus amados, olha que interessante. Nós estamos diante de duas mulheres. Uma serva de Deus, que era Lídia. E nós observamos que esta mulher Lídia, irmãos, já era uma mulher que estava atenta ao que Deus falava. Era uma mulher que servia a Deus, ou seja, se fosse nos dias de hoje, era uma mulher que começou a frequentar a casa de Deus. Como as pessoas vêm, começam a frequentar, não é? Aí começa a se interessar, aí Deus liberta, Deus faz a obra, aí nada impede que aquela pessoa seja batizada. E a Lídia foi um exemplo maravilhoso, porque além dela vir para a casa de Deus, ela ouvia Paulo ministrando, e ela ficava atenta àquilo que Paulo dizia, a ponto de fazer o quê? De fazer com que a sua família também se achegasse a Deus. A vida de Lídia é uma vida linda, por quê? Porque ela traz também, não somente ela, mas havia no coração dela o desejo de quê? De ver ela e a sua casa sendo salva. Oricalamacheia. Aí a Bíblia diz aqui, queridos, que ela foi, Paulo viu que o Espírito de Deus estava naquela mulher, e Paulo batiza ela e a sua família. A Ramacheia completa a obra. Aí ele sai, né, para ir para a sinagoga, e vem uma jovem correndo atrás deles e dizendo: esses que estão aí pregando a palavra da salvação. Conhecia, porque o capeta conhece, irmãos, os crentes. Ele te conhece no meio da rua, te conhece em todo que é lugar. E estes dois homens que estão aí, eles pregam a palavra da salvação. E aquilo lá, ela estava falando a verdade através do espírito de enganação, o espírito do engano. Mas ela estava falando para tirar a atenção de Paulo. Ela não estava ajudando a Paulo pregar para as mais pessoas. Ela estava importunando. É como eu costumo dizer, irmão, tem pessoas que são na igreja, que são evangélicas, mas eu vou dar um exemplo. Se você
tem um dinheiro ali que é um escasso realmente, e você pinta a sua casinha, e vem um crente e coloca lá, Deus é fiel, é uma pichação, você vai gostar? Não vai, porque ele só não foi pichador para colocar o nome de gangues, né? Mas ele colocou no coração dele, ele falou, vou colocar aqui, ela é crente, então quem passar vai ver a palavra de Deus. Não adianta, isso não ajuda ninguém a nada, não ajuda ela a pregar a palavra de Deus, não. Ele está o quê? Pegando ali o que não é dele para sujar de tinta. Essa é a realidade, não importa o que ele escreveu, porque não era dele. Então aquela mulher, ela vinha importunando, e toda hora dizendo, olha, esses homens pregam a palavra da salvação. Aí Paulo, perturbado, ou seja, injuriado, né? Não é que ele mandou o espírito imundo sair da mulher. Uricalabacheia. E aí que você vê a questão, porque o inimigo, ele tem várias formas de usar alguém. Eu estava ministrando na sexta-feira, né, pastor, sobre isso. Eu ia até falar desse caso aqui. Quando você vê ali Lucas capítulo 13, você vê que tem um demônio dentro da igreja, nas costas de uma mulher. A mulher 18 anos entrevada. Você vê que em Lucas capítulo 4 tem um demônio lá de Gadara. Você vê que aqui tem um demônio no meio da rua, adivinhando tudo o que o povo fazia. Por quê? Porque são vários demônios. O demônio, ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Ele não é onipresente, está aqui e está ali ao mesmo tempo. Não, ele não está, porque por isso são vários. Deus sim, ele está aqui, está na tua casa, está no teu trabalho, está em todos os lugares. Mas o capeta faz o quê? Ele tem a sua prole, infelizmente, os seus comandados. Então, enquanto um espírito é muito rápido, enquanto você está ali praticando alguma coisa, um demônio está lá e vem falar, e ali vira aquela questão. Então ele adivinha. Por quê? Porque até nos lugares aí evoca aquele lá que sabe e adivinha as coisas mesmo. Por quê? Porque ele estava lá vendo você fazendo. Às vezes ele intentou você fazer. Então havia nessa mulher o quê? Um espírito de adivinhação, demônios que adivinhavam. Porque se fosse o espírito normal de Deus, Paulo não ia expulsar. Ela ia ser o que? Uma profeta na casa de Deus, né? Seria diferente. A diferença dessa mulher para Lídia é muito grande. E a Bíblia diz claramente que por causa disso houve a prisão de Paulo e Silas, que é onde tem um terremoto lá, né? A história do terremoto. E a gente vê que lá na prisão acontece o mesmo fato na vida daquele carcereiro, que ele pensa que todos já se mataram, né? Fugiram, aliás, né? E Paulo falou assim, não temas, porque ninguém fugiu, estamos todos aqui. Aí ele faz a pergunta clássica no versículo 32, né? 16 de 32, fala bem assim, o que eu faço para que seja salvo? Aí Paulo vai dizer assim, se tu creres no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Assim como Lídia conquistou também a família, esse carcereiro também teve a oportunidade de quê? De ver sua família sendo salva. Ou seja, numa viagem só. E aí interessante, irmãos, por quê? Porque Paulo viu, quando você começa aqui o capítulo, você vê que Paulo teve uma visão que tinha que passar pela Macedônia e passar por lá, para acontecer tudo aquilo lá. Olha que coisa interessante, Deus avisou para ele antes. Então tinham dois propósitos muito fortes na vida de Paulo, que era Lídia, era jovem, e era também o carcereiro, porque a jovem foi liberta. Aquela jovem foi liberta, porque não tinha mais como ganhar nada com aquela jovem. Os seus senhores prenderam Paulo, por quê? Porque tiraram o lucro deles. E quantas pessoas, infelizmente, no meu evangélico, está enricando com dono de profecias? Tem uns que até cobra, né? Então, irmãos, vamos ficar vigilantes. Se Deus nos deu um dom, é para a gente usar para obra de Deus, não para ganhar dinheiro. Isso aí não está fora, está fora. Então nessa noite Deus está falando dessa forma, e vamos adorar a Deus, amém, queridos? Aplauda o Rei da Glória, vamos adorar.